A gente tem acompanhado aqui no AgroMais a escalada dos preços de grãos tão importantes para a composição da ração. E esse aumento, principalmente da soja e do milho, elevaram em muito os custos de produção de ovos e carnes em geral, o que tem comprometido a renda do produtor e castigado o consumidor que paga cada vez mais caro pelos produtos. E na sexta-feira, a Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados reuniu representantes do setor produtivo para discutir o abastecimento de grãos para essa produção de carnes. O José Eduardo Santos participou da conversa e ele é presidente executivo da ASGAV, a Associação Gaúcha de Avicultura, que também faz parte aí da BPA, né, que a gente deu agora há pouco a nota aí da associação, e é com ele que a gente vai conversar agora aqui ao vivo. José Eduardo, seja muito bem-vindo aqui ao AgroMais. Boa tarde, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar participando aí de um programa que contribui muito com a informação, né, atualizadíssima aí sobre a situação dos nossos setores. Pois é, José Eduardo, e nesse sentido, eu queria saber qual foi a principal reivindicação que vocês levaram para os deputados. Bom, nós vimos aí num ano atípico, um ano que foi muito desafiador, 2020, e agora nos 5 primeiros meses de 2021 não tem sido nada diferente. Vem acontecendo algumas situações que complicam o nosso dia a dia, porque lá atrás, durante o ano de 2020, né, no intuito e no compromisso de garantir o abastecimento de alimentos para a população, né, o setor investiu pesado nas questões de prevenção contra influenza aviária também, mas também, né, trabalhamos as questões da pandemia, né, que assolam o dia a dia do nosso setor. Então, são enfermidades, é pandemia, é a questão do grão, tudo isso é um pacote, né, de dificuldades, mais as estiagens que nós tivemos, né, que acabam nos levando para uma situação, né, muito complicada no sentido de buscarmos algum amparo governamental, né, mesmo que em caráter de transitório ou em caráter de contingenciamento, né, no sentido aí de evitar danos maiores lá na frente. Então, essa audiência pública, que foi coordenada pelo deputado Jerônimo Gergen, que atua fortemente na Câmara Federal em Brasília, né, ela foi nesse intuito de fazer com que os setores se posicionassem, porém, né, de forma um pouco diferente do que já vinha acontecendo. Nós já tivemos várias audiências com o Ministério da Agricultura, tivemos várias reuniões setoriais, especialistas de mercado, logística, né, trazendo ali sugestões e estratégias, né, para que a gente pudesse evitar uma situação complicada que é em detrimento a todos esses males que eu citei agora há pouco. É influenza aviária no exterior, é pandemia no mundo, é estiagem no estado do Rio Grande do Sul, agora há pouco tivemos na região do Paraná, né? É a situação, né, do abre e fecha de potenciais mercados consumidores. Então, nós propomos ali que o governo nos atenda em caráter prioritário e algumas medidas que vão até gerar um equilíbrio nessa situação do alto preço dos grãos, como a importação de milho proveniente da Argentina, né, e dos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos nós temos uma questão voltada ali à transgenia, que deve ser avaliada aí pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e CTN-Bio, né, que é uma variável de milho que ainda não está autorizada, mas porém já é utilizada no mundo todo, em vários países, e estritamente para a ração animal. Então é nesse aspecto que nós pedimos aí, né, a celeridade nessa liberação e também para ajudar outros produtores, né, a isenção de PIS/COFINS na importação, né, porque nem todos os produtores se beneficiam do sistema drawback para exportadores, né, e esses aí teriam condições também de, através de consórcios e outras operações, né, buscar a importação de milho. Agora, recentemente, nós conseguimos aqui no estado do Rio Grande do Sul, né, foi anunciado na sexta-feira passada e deve estar sendo publicado o decreto hoje ou amanhã, que é o diferimento da importação de milho proveniente de países aqui do Mercosul, como eu citei, Argentina, Paraguai, que isso também já tira um pouco a pressão
né, do mercado interno, e o governo aqui do estado foi um tanto, né, compreensível com essa situação, né, e nos estendeu aí, né, essa condição aí de importar milho, né, com diferimento de ICM. O José Eduardo, e o que os parlamentares da Comissão de Agricultura eles se comprometeram a fazer para garantir esse abastecimento de grãos para os produtores de proteína animal? Eles se propuseram a, enfim, se mobilizarem de alguma forma? Bom, nós, como eu citei anteriormente, né, nós tivemos uma série de audiências aí com a senhora ministra da Agricultura e sua equipe, né, que não mediu esforços em se reunir com o setor, em apresentar os pleitos do setor para outras instâncias do governo federal, como o Ministério da Economia e Planejamento, né, até provavelmente encaminhar essas nossas reivindicações aí a outras instâncias do governo, porém nós não tivemos resposta. E nós pedimos então, e é um pedido da nossa Associação Brasileira de Proteína Animal, né, uma audiência, né, do setor de avicultura e suinocultura do Brasil, né, com as principais lideranças que representam aí a cadeia produtiva, né, nós pedimos uma audiência, né, com o presidente Bolsonaro, e o seu ministro da Economia, para que eles tenham conhecimento da gravidade do problema, caso não tenhamos uma medida de contingenciamento, e que poderá gerar lá na frente, além do inflacionamento dos preços, né, porque muitas empresas, muitos produtores estão diminuindo a produção para evitar prejuízos maiores, né, no seu negócio, né? Então isso poderá acarretar ali na frente uma diminuição de oferta no mercado de carnes, de ovos, né, e os produtos que são derivados dessas proteínas, né, e ao mesmo tempo uma diminuição da ocupação, da atividade, né, ou seja, trabalhadores, produtores, né, as embalagens que nós consumimos, né. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, só no mês de abril nós reduzimos 11% a produção. Isso considerável e muito preocupante no mercado. 10 milhões de aves a menos na nossa plataforma de abate, isso reflete num volume de carne de frango de quase 25 mil toneladas. Né? Acredito que outras regiões também, porque esse problema ele é geral no Brasil, né, possam vir a ter essa diminuição. Então, os parlamentares da Frente Parlamentar da Agricultura, aqui do estado do Rio Grande do Sul, de outros estados, estão tentando que nós tenhamos o quanto antes essa audiência com o senhor ministro da Economia e com o presidente da República. A Câmara de Comércio Exterior ela suspendeu a alíquota de importação, né, de milho, soja, farelo de soja, e essa suspensão vai até o dia 31 de dezembro, não é? Os parlamentares da comissão se comprometeram a lutar para a ampliação disso também em 2022. Que tipo de medida eles se comprometeram a adotar para socorrer o setor, hein? Bom, a linha de entendimento que eu já comentei também é buscar medidas prioritárias e que possam gerar um equilíbrio. Né? Nós temos um pacote de sugestões e medidas, né, porém cada uma com a sua prioridade. E os parlamentares estão bem cientes que a nossa prioridade é além, né, da retirada de tarifa, que aumenta o custo de produção, e o nosso problema é o custo elevadíssimo numa situação, numa fase em que nós estamos vivendo no Brasil, ainda de instabilidade econômica gerada pela pandemia, por mais que tivéssemos auxílio emergencial, fase 1 e fase 2, né, o desemprego aumentou muito. E as pessoas estão muito cautelosas, né, no seu gasto do dia a dia. Então, quanto mais nós tirarmos a carga tributária dos alimentos, né, mais condições da população se abastecer e o setor continuar gerando as divisas para a balança comercial que nós geramos, né, tanto a nível interno quanto o mercado externo, né, isso vai evitar problemas piores lá na frente. E os parlamentares estão cientes disso, tanto da continuidade dessa tarifa, que não resolve, mas é uma sinalização de que tem que ser feito algo, né, e ao mesmo tempo eles apoiando, né, essa questão da audiência com o ministro da Economia e buscando a conscientização da retirada temporária. Vejam bem, nós não estamos pedindo nada ad eterno. A retirada temporária de PIS/COFINS e a liberação, talvez, temporária,
né, de milho, né, proveniente dos Estados Unidos. São medidas prioritárias que acabam aliviando, talvez nem todos consigam importar, mas as empresas mais estruturadas que buscarem esse grão, elas já vão deixar de comprar no mercado interno e automaticamente dar melhores condições para aqueles pequenos e médios produtores que dependem mais do mercado interno do que essas empresas que têm condições de trazer. Então, são medidas estratégicas que eu acredito que um grupo de inteligência interministerial, conforme sugerido pelo deputado Jerônimo Gergen, ouvindo os setores e colocando, né, na ponta do lápis o que vai favorecer agora e evitar danos maiores no futuro, né, possa vir a buscar uma solução aí que o setor está tanto buscando aí nos últimos meses. Tá certo. José Eduardo Santos, presidente executivo da Asgave, a Associação Gaúcha de Avicultura. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada, tá, por participar aqui com a gente ao vivo. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado aí, e a gente fica à disposição sempre para colaborar aí com a AgroMais.